1 aos Coríntios, capítulo 10, eu vou ler do verso 14 ao verso de número 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito, exaltado seja o Teu nome. Nesse momento, Deus, em que a Tua palavra lida será pregada, rogamos ao Senhor o auxílio do Teu Espírito, iluminando, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, as sagradas letras, que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que nesta noite o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, a fim de compreendermos a revelação da parte do Senhor, a fim de que sejamos santificados por Tua palavra, que é a verdade. Que o Senhor venha, ó Deus Santo, com a Tua palavra nos exortar, nos consolar, nos corrigir, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a liberdade cristã tem limites, e essa não é uma afirmação com a qual muitos crentes querem lidar, sobretudo aqueles que foram criados em um sistema legalista, algum sistema religioso que impunha rituais, regras muitas vezes distantes da palavra do Senhor, e agora descobriram a bela doutrina da liberdade cristã. Você é liberto por Cristo, a sua consciência é cativa apenas ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos símbolos de fé são muito claros ao dizer que nós não nos devemos deixar então se assenhorar por ninguém. A nossa consciência precisa estar cativa apenas a Cristo Jesus. E essa descoberta levou muitos cristãos a não ligar muito para aquilo que eles fazem, sem pensar nas implicações das suas ações. Afinal de contas, eu sou livre, afinal de contas, todas as coisas são puras para os puros, afinal de contas, eu devo prestar contas apenas ao Senhor. E Paulo vem tratando do tema da liberdade cristã desde o capítulo 8, aqui da epístola aos Coríntios. Se você lembrar bem, no começo do capítulo 8, ele começa a tratar essa questão, demonstrando que, ainda que o ídolo não seja nada, e que seja lícito aos crentes comerem até mesmo das carnes sacrificadas ao ídolo, por amor aos irmãos fracos, aqueles que eram maduros na fé deveriam se abster de comer essas carnes. Lembre a pergunta: Paulo, é pecado comer a carne sacrificada a ídolos? Carne essa que muitas vezes estava lá no mercado. E é por isso que Paulo dá esse tipo de resposta. O ídolo não existe.
Só existe um Deus verdadeiro, só há um soberano Senhor. Não vai fazer mal algum a você comer uma carne sacrificada a ídolos, ou pretensamente sacrificada a ídolos. Entretanto, você precisa, diz Paulo, pensar naqueles que estão chegando na igreja e que ainda têm familiaridade com a idolatria. Quando eles chegam na igreja e veem os crentes que são maduros, ou seja, que têm entendimento correto acerca disso, que sabem que isso não faz mal algum, quando estes crentes mais imaturos chegam à igreja e veem os seus irmãos comendo destas carnes sacrificadas, eles vão ser induzidos a comer, mas na cabeça deles, eles estão comendo algo pecaminoso, e isso acabará levando estes irmãos também a pecar. É por isso que Paulo termina uma seção deste capítulo dizendo que se comer carne escandalizasse os seus irmãos, ele nunca mais comeria carne. Essa não é uma mensagem fácil de ouvir para os maduros da fé. Como assim? Eu vou me abster de algo que Deus deixa eu fazer, porque alguém vai se escandalizar? E aí então poderia vir uma acusação contra Paulo. Paulo, o que você está dizendo atenta contra a liberdade cristã. Se nós somos livres, nós podemos fazer isso. E então Paulo vai demonstrar que não é assim, dando o seu próprio exemplo, dizendo que ele era apóstolo e que ele era livre, inclusive para receber um salário da igreja dos Coríntios, quando serviu aquela igreja, mas que para não barrar a ação do evangelho, a propagação do evangelho, ele abriu mão do seu direito de receber como apóstolo, para que a mensagem chegasse àqueles irmãos. E ele disse que mesmo sendo livre, se fez escravo de todos, a fim de ganhar algumas pessoas. Paulo aplica assim a questão da liberdade cristã, e o ponto dele é muito simples. Não é porque por amor aos irmãos, por amor ao reino, que você deixa de fazer alguma coisa, que você deixou de ser livre. A liberdade implica inclusive poder abrir mão de um direito em favor do reino de Deus. E aí então no capítulo 10, no início do capítulo 10, ele demonstrou como que foi que Deus tratou o pecado de Israel, lá no Antigo Testamento, advertindo aos coríntios a viverem uma vida de santidade. Paulo vai dizer literalmente que Israel se fez idólatra. Israel, que viu muitos milagres da parte de Deus, que foi extremamente abençoado pelo Senhor, mas que provocou o Senhor a ira. Israel, que comia de um manjar espiritual, que bebia de uma fonte espiritual, de uma pedra espiritual que o seguia, e Paulo faz questão de frisar que a pedra era o próprio Cristo no meio deles. A despeito de todas estas bênçãos, esse povo não viveu em santidade. Deus não se agradou da maioria deles, e a mensagem para os coríntios, ela é muito clara. Não pensem que por ser uma igreja com muitos dons, que vocês estão imunes ao pecado. Aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. E o texto de hoje continua exatamente esta seção, porque no verso 13, Paulo relembrou: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo havia dito aos coríntios: não confie na própria capacidade de vocês. Aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. Olhe para o Senhor, Deus é fiel. Deus não permite que você enfrente uma tentação sobre-humana. Junto com a tentação, Deus provê livramento. Deus dá meios aos crentes para que eles lidem com o pecado. O verso de número 14 começa com um portanto, ligando exatamente
a ordem anterior, em toda a sessão que vai do verso 1 até o verso 13, onde Paulo falou para tomar cuidado com a idolatria. Portanto, ele diz no verso 14: meus amados, fugi da idolatria. É uma advertência a uma igreja cristã, a uma igreja que não trazia ídolos estampados no seu local de reunião. Fujam da idolatria. O texto vai ensinar que você não pode servir a dois senhores. É este o ensino do texto, replicando ou ecoando aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Você não pode servir a dois senhores. E Paulo apresenta as razões. Você não pode servir a dois senhores, porque você é você é unido a Cristo e ao corpo de Cristo. A ordem de Paulo, como eu li aqui, é muito direta. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não há rodeios. Ele não tenta falar de uma forma mais amaciada. Fugir da idolatria. E essa ordem está em harmonia com o que João também ordenará na sua primeira epístola, quando ele termina a sua epístola dizendo aos crentes: fujam da idolatria. Fujam. Por que eles têm que fugir da idolatria? Como eu disse, o portanto aqui de Paulo está ligando o que ele está dizendo agora ao exemplo que ele deu da idolatria de Israel. É como se Paulo estivesse dizendo: não se façam idólatras como foi o povo que estava no deserto. Volta um pouquinho aí, quando você vai e vê o versículo de número 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. E agora então Paulo, depois de lembrar isso, diz: fujam, deixem de lado qualquer tipo de idolatria, porque idolatria, ou seja, manter outro Deus diante do único Deus, é a quebra do primeiro mandamento. Mandamento dado pelo Senhor quando libertou o povo do Egito e se apresentou a Moisés, dando a ele as tábuas e dizendo ao povo: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento da lei do Senhor nos mostra que Deus requer exclusividade. E a idolatria, o flertar com deuses falsos, é uma afronta ao único e verdadeiro Deus. E em princípio, o argumento de Paulo pode até parecer uma contradição, porque lá no capítulo 8, Paulo disse: olha, não tem nenhum problema em comer comida sacrificada aos ídolos. E agora ele está dizendo: fujam da idolatria. Não parece que Paulo está meio atrapalhado aqui na sua argumentação? Por que Paulo está tratando desta maneira? Você precisa compreender algo aqui. Lá no capítulo 8, a questão tinha a ver com a liberdade de se comer alguma coisa, com irmãos que se escandalizavam com isso. Comer ou não comer carne sacrificada a ídolos
levando em conta a imaturidade de irmãos. Aqui no capítulo 10, o ponto é a participação no culto pagão. Não é necessariamente comer a carne sacrificada lá no culto pagão, mas participar do culto pagão. É por isso que Paulo pede atenção aos seus leitores, no verso 15, dê uma olhada. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. A palavra que aparece na sua Bíblia aí, falo como a criteriosos, tem o sentido de sábios. Eu falo aos irmãos sábios, aquele que tem conhecimento, entendimento. Vocês que são sábios precisam julgar o que eu estou dizendo. E há algo interessante aqui. Primeiro, esse julgamento, é óbvio, deveria partir do ensino bíblico. É assim que crentes julgam aquilo que eles ouvem. É assim que aquele que é verdadeiramente sábio julga qualquer coisa que seja. Eu quero que você volte lá no capítulo 4 e lembre de alguma coisa aqui, ó. Verso de número 10. Paulo disse assim: nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Aqui, Paulo está usando a palavra sábio de forma irônica. Ele está ironizando a altivez dos coríntios, que questionavam o que Paulo estava dizendo e falando: não, nós somos loucos, vocês é que são sábios. Mas lá no capítulo 10, ele está chamando de fato pessoas a exercer o critério do julgamento daquilo que Paulo estava falando. Paulo estava dando ordenanças à igreja, tinha a ver com o modo de vida dos crentes, com aquilo que os crentes iriam fazer ou não fazer. E Paulo, como um homem, não tem autoridade de falar isso. O seu ensino é proveniente da palavra de Deus, e é por meio da palavra de Deus que os crentes então precisavam julgar Paulo. Não é interessante? Porque Paulo, inspirado por Deus, está ordenando os crentes a julgarem o seu ensino. Enquanto muitos nos nossos dias religiosos, eles acham que por estarem falando do púlpito, eles não podem ser questionados no seu ensino. As pessoas têm que ouvir e obedecer cegamente, sem comparar com a Escritura. Mas não é assim que Paulo está colocando para os coríntios. Lembre que lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, ao escrever, elogiou os judeus bereanos, porque eles ouviam a pregação de Paulo e conferiam na Escritura, para ver se as coisas eram de fato assim. E você precisa ser criterioso desta maneira. Aquilo que você ouve da palavra de Deus pregada de algum púlpito precisa ser julgado pela palavra de Deus. Você recebe o ensino com avidez, como faziam os bereanos, mas você confere nas Escrituras, e você precisa verificar se as coisas são de fato assim. Você não aceita o ensino porque veio deste pastor famoso, daquele pastor famoso, mas quem disse foi o pastor fulano de tal. Mas se ele não disse conforme a Escritura, não interessa o que ele disse. Porque a igreja cristã não se pauta na filosofia de homens e na palavra de homens, mas na palavra de Deus, pregada com fidelidade. E você precisa julgar a fidelidade da pregação. E é por isso que você precisa manter a palavra de Deus no seu coração. Porque se isso não acontecer, você vai ser ludibriado, você vai ser enganado por qualquer falso ensino. Se você não conhece a Escritura, você é um candidato a ser enganado por falsos mestres. A autoridade nunca é do pregador. A autoridade é da palavra pregada, porque quando ela é pregada fielmente, Cristo Jesus, o profeta, está falando.
E é por isso que você precisa prestar atenção à pregação. Nós damos ouvidos ao que Cristo fala, por meio da palavra. Paulo então os chama ao julgamento. Sejam criteriosos, avaliem o que eu estou dizendo. E ele então continua o seu argumento. Veja o verso 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E ele está trazendo os coríntios a pensar na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. E ele chama o cálice onde está o vinho de copo de bênção. O copo de bênção, ou o cálice da bênção que nós abençoamos. E o argumento de Paulo é para mostrar que a ceia não é apenas uma lembrança. Nós não fazemos apenas um ritual para trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. É muito mais que isso. Em suas palavras, Paulo demonstra que a ceia dá aos crentes verdadeira comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque ele está dizendo sim, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Comunhão, esta palavra comunhão, implica uma participação conjunta. Nós temos comunhão com Cristo por meio da celebração do sacramento e temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão com Cristo por meio do seu corpo e sangue, representados por pão e vinho na ceia do Senhor. O puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte: comer da festa ou da mesa do Senhor é participar do sacrifício e assim ser convidado daquele a quem o sacrifício foi oferecido, e isto em sinal de amizade com ele. Assim, participar da mesa do Senhor é confessar-nos como seus convidados e povo da aliança. Tal é o verdadeiro propósito e intenção desta comida e bebida simbólicas. É manter comunhão com Deus, participar daqueles privilégios e confessar-nos sobre aquelas obrigações as quais resultam da morte e do sacrifício de Cristo. E isto em conjunção com todos os cristãos verdadeiros, com os quais também temos comunhão nessa ordenança. Veja que para Matthew Henry, como para os teólogos reformados, a ceia não é um momento simples. Comer um pão, beber o vinho, é comunhão verdadeira com o Salvador, com o Redentor das nossas almas, é comunhão com o corpo de Cristo, é entender que você está unido a Cristo, e porque você está unido a Cristo, você está unido ao corpo do Senhor Jesus Cristo. A comunhão é também com os crentes. Veja o verso 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia aponta para a gloriosa obra de Jesus Cristo, a fim de fazer de você um com Ele, e um com a igreja, um com os seus irmãos, com o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Muitos são então os membros da igreja, mas o corpo é um só, unido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você não pode servir a dois senhores, porque você é um com Cristo e com a sua igreja. Mas lembre que este argumento de Paulo tem a ver com a questão da liberdade cristã, com aqueles que não queriam se abster de comer qualquer coisa que seja
em favor dos seus irmãos fracos na fé. O argumento de Paulo é muito forte. Quando você, em vez de servir ao seu irmão, resolve fazer o que bem entende, dizendo eu sou livre para fazer o que eu quero, você não está servindo ao Senhor e à sua igreja, você está servindo a você mesmo. Você tem outro Senhor, que não é Cristo. Paulo usa tudo isso para falar acerca desta relação ou do relacionamento com os seus irmãos. E porque você não pode servir a dois senhores, você não pode ser participante também de práticas idólatras e pagãs, porque você pertence a Cristo. Você foi comprado pelo Salvador, que ofereceu a si mesmo, dando o seu corpo e derramando o seu sangue para a remissão dos pecados do seu povo. E todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, você está lembrando e experimentando esta comunhão verdadeira e espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Saiba, entretanto, que Cristo não morreu apenas por você, mas por cada membro da igreja. E é por isso que você não pode ser egoísta. Você não pode se ver como o único. Eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Você faz parte de um corpo. Você pertence a um corpo. E você precisa ter comunhão com este corpo. Para isso, vai significar muitas vezes abrir mão daquilo que você quer fazer. No caso dos coríntios, comer carne independente do irmão escandalizar ou não. Abrir mão do que você quer para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos mais fracos, que também foram alvo da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Quando você vem à igreja no domingo, mas no resto da semana você vive como se não fosse parte de um povo, não se importando com as suas ações e como elas irão afetar a igreja, os seus irmãos. Você não serve a Deus, você serve a si e aos seus desejos. Crentes não são chamados a viver uma vida solo. As suas atitudes impactam o corpo. Paulo vai falar em outro momento que quando um membro da igreja sofre, os outros sofrem com ele. Então não há essa questão de individualismo. Como eu já repeti aqui algumas vezes, se você é daqueles que dizem assim, olha, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com ela, pior lugar para você estar é a igreja. Porque no corpo de Cristo, todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo, porque é um só corpo, um só rebanho, de um só pastor. Mas se você quer viver para si mesmo, você já elegeu outro Senhor, que é você mesmo. E aí você coloca os seus interesses acima da sua devoção a Cristo, acima do seu serviço aos irmãos. A participação dominical do corpo e do sangue do Senhor, representados por pão e vinho, deve imprimir no seu coração gratidão por ter sido alvo dessa obra gloriosa, mas deve imprimir no seu coração também o desejo de servir amorosamente aos seus irmãos. Então, não quebre a comunhão com Cristo e com os seus irmãos por causa dos desejos desordenados do seu coração, por causa dessa conversa de dizer a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso, eu vou fazer porque o Senhor deixa eu fazer. Você tem irmãos que talvez sejam fracos e você precisa se preocupar com eles. Você não deve servir a dois senhores. Você é um com Jesus Cristo e com o corpo
de Jesus Cristo, mas Paulo argumenta mais. Você não pode servir ao único Senhor, porque a idolatria ofende aquele que é o único Senhor. Veja que no versículo 18, Paulo vai apresentar mais um argumento. Ele diz assim: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Veja onde Paulo vai chegar. Ele já disse que o copo da bênção ou o cálice da bênção é a comunhão do corpo de Cristo e nós todos participamos disso. Agora ele está dizendo: olha, olhem para Israel segundo a carne. Aqueles que se alimentam dos sacrifícios, eles são participantes do altar. E mais uma vez, o ponto é muito simples e muito direto. Paulo está lembrando aqui que quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios, eles tomavam parte direta no rito quando eles se alimentavam das ofertas. De onde que Paulo está tirando isso? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 7. Levítico traz várias leis que tinham a ver com o culto e como Deus regulou o culto para que ele acontecesse. Capítulo 7, veja o verso de número 5 e 6. O sacerdote queimará a oferta sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Então eles ofereciam o sacrifício pela culpa, e parte daquele sacrifício que era queimado diante de Deus era comido pelos sacerdotes. E assim o sacerdote se fazia participante daquele rito que estava ocorrendo. Vá no verso de número 15. Você tem outro tipo de oferta sendo apresentada aqui no verso 15. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. O sacerdote que mediava a adoração comia da oferta, o povo em algumas das ofertas também comia parte da oferta. É isso que Paulo então está usando como argumento. Volte lá aos Coríntios. Paulo está dizendo: lá no Israel segundo a carne, aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Os que ofereciam então sacrifícios a Deus e comiam desse sacrifício, tinham comunhão verdadeira com o Senhor. Agora, curiosamente, Paulo não está validando os sacrifícios que continuavam sendo oferecidos pelos judeus no seu tempo, depois do sacrifício perfeito de Cristo. Porque você sabe que os sacrifícios, os animais que eram sacrificados, apontavam para aquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus deu a sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois que Jesus morre na cruz do Calvário, aqueles tipos, aquelas sombras ficaram para trás. A igreja não precisa mais oferecer animais, não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais aspergir o sangue de animais, porque o Cordeiro puro e perfeito de Deus já o fez de uma vez por todas. O problema é que no tempo de Paulo, muitos judeus rejeitaram a Cristo. Muitos abraçaram o Salvador e estavam agora participando da ceia, da mesa do Senhor. E os judeus que não creram em Cristo? Estes continuaram com seus ritos e continuam até hoje.
É por isso que Paulo está chamando os judeus aqui, ou o que acontecia com os judeus, ele está tendo o cuidado de qualificar e dizer: considerai o Israel segundo a carne. Essa expressão, Israel segundo a carne, precisa ser comparada por você com aquilo que foi lido na liturgia, em Romanos, capítulo 8. Dê uma olhada. Romanos, capítulo 8, verso de número 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E o se inclinar para a carne aqui diz respeito aos ritos também, e as tentativas de salvação pela lei. Lembra do capítulo 7? No capítulo 7, o judeu está olhando para a lei, dizendo: é uma boa lei, eu vou cumprir, eu vou ser salvo. Eu não consigo, é impossível. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque os que estão em Cristo tiveram a sua dívida paga por Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei. E aqui então Paulo faz uma comparação: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele vai dizer mais: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o que Paulo está fazendo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ao dizer do Israel segundo a carne? Ele está ligando o que estava acontecendo ainda com os judeus depois da morte de Cristo, a adoração idólatra de Israel no deserto, que ele descreveu no versículo 7, veja lá: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. O que os judeus que rejeitaram a Cristo estavam fazendo, ao oferecer ofertas e continuar oferecendo ofertas, não era a mesma coisa que os judeus faziam na antiga aliança, quando o sacerdote comia da oferta, se identificava então com o rito e assim agradava a Deus. Os judeus do Novo Testamento, continuando com os ritos, ofendiam a Deus. E sabe por que isso aqui é importante? Porque isso demonstra que qualquer culto que não é mediado por Cristo e que não é ao próprio Jesus Cristo, é um culto idólatra, é um culto pagão. Seja este culto prestado por judeus que rejeitam a Cristo, seja este culto prestado pela igreja romana, seja esse culto prestado por muçulmanos, seja esse culto prestado por qualquer religião que não se dobra perante o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, tudo isso é abominável, porque Ele só aceita adoração quando Cristo é o mediador e se coloca entre os adoradores e Deus, dizendo: eu paguei a dívida, pode aceitar a adoração desse povo. Mas há muitos que olham para os judeus dizendo: não, o Deus judeu é o mesmo nosso, é a mesma coisa. Não é. O Deus cristão, meus irmãos, é visto em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nele vimos a glória do Pai. Então qualquer religião, até mesmo as pretensamente cristãs, como a igreja de Roma, como os testemunhos de Jeová, como a igreja adventista, qualquer religião que não crê em Cristo conforme as Escrituras, realizam cultos impuros, pagãos, cultos idólatras,
Você já pensou na seriedade disso? Veja o ponto de Paulo. Como eu disse, ele é simples e direto. Qualquer ritual torna o participante do ritual um com aquele que é adorado. Quando o sacerdote judeu comia da carne, ele era um com o altar, era um participante do altar. Se você está lembrado do contexto, você pode pensar assim: mas espera aí, como é isso? Como é que alguém que está adorando alguém que não existe, um falso Deus, porque Paulo já disse que não existe outro Deus, pode se tornar um com algo que não existe? Parece lógico isso? Parece um argumento que não tem cabimento. Quer ver? Vai lá no capítulo 8. Paulo disse exatamente o seguinte, verso de número 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos. Lembra da pergunta? Paulo, posso ou não posso comer uma comida sacrificada a ídolos? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Quem estava ligado nessa palavra de Paulo vai dizer: que negócio é esse então de quem faz parte de um culto idólatra se faz um com o ídolo? Porque o ídolo não é nada. Paulo está se contradizendo? Claro que não. Dê uma olhada aí no verso de número 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo já antecipa a pergunta e responde: olha, não pensem que eu estou me contradizendo aqui. Eu não estou dizendo que o ídolo tem valor, eu não estou dizendo que o sacrificado ao ídolo vai fazer mal para você se você comer. O meu ponto não é esse. O ídolo de fato não existe. Mas Paulo mostra que há algo muito mais terrível por trás de toda a idolatria. Veja a parte A do verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Você consegue entender a força disso aqui? Ídolos não existem, mas por trás da falsa adoração e da idolatria, o que Paulo está dizendo, há o culto aos demônios. J. Adams comenta esse texto dizendo assim: quando os pagãos sacrificam a ídolos, eles se identificam com os demônios que propagam a idolatria, para que possam receber a adoração dela. É exatamente esse o ponto de Paulo. Ele então está advertindo os coríntios, mas Paulo, mais uma vez, ele não está tirando isso da cabeça dele. Você sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está relembrando as palavras do cântico de Moisés, quando Moisés repreendeu a infidelidade de Israel. E é por isso que Paulo diz assim: olha, eu estou falando a vocês como criteriosos, julgue o que eu estou dizendo. Como é que o povo ia julgar? Indo lá em Deuteronômio, vai lá. É assim que você também vai julgar. Deuteronômio capítulo 32. Como eu disse, esse aqui é o cântico de Moisés, e ele conta a história de como Deus foi bondoso para com Israel, e Israel se desviou e foi repreendido em sua infidelidade. Verso 15, Deus diz ao seu povo: mas engordando-se o meu amado, engordando-se Israel
prosperando Israel, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, ou seja, ficou tolo, abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Moisés havia dito isso. A falsa adoração é adoração a demônios. Paulo agora pega os crentes coríntios e diz: cuidado com a idolatria, não se misture com a idolatria, porque aquilo que o idólatra faz é adoração aos demônios. Devido então à realidade espiritual envolvida na falsa adoração, Paulo adverte. Dê uma olhada, capítulo 20, na parte B: e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. São crentes que às vezes diziam assim: não tem problema nenhum eu participar desse ritual aqui, nem comer dessa carne aqui, porque eu sou crente, isso não vai abalar a minha fé. Talvez você tenha visto um pastor falar isso por aí na rede social essa semana. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Mas alguém poderia dizer: Paulo, seguinte, nós somos maduros, nós não escandalizamos com qualquer coisa não, Paulo, a gente sabe que não existe ídolo. Qual é o problema então da gente comer da carne sacrificada, ainda que seja por ocasião da cerimônia? Diante disso, Paulo então ordena no verso 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nesse caso não tem esse negócio de liberdade cristã, é isso que Paulo está dizendo. E é por isso que eu iniciei dizendo: a liberdade tem os seus limites. Você não faz o que você bem entende, o que você acha que é certo. Eu sou muito maduro, não há problema em eu participar de um ritual assim, porque eu sou muito crente, sabe? Paulo está dizendo: você não entendeu o ponto. Quando você participa da mesa do Senhor, você se faz um com o Senhor e com o seu povo. Como é que você vai se fazer um com os demônios, participando do ritual pagão? A participação no ritual pagão não é algo neutro. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que tomam parte nesse tipo de celebração estão ofendendo o único e verdadeiro Deus, porque participarem de algo assim é entrar em comunhão com demônios que são inimigos do Senhor. Não é possível, diz Paulo, se assentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Isso é pecaminoso. Na mesa do Senhor nós celebramos a gloriosa obra do Redentor e vamos participar de rituais que o ofendem. Stemacher, no seu comentário, vai dizer assim: a ênfase de Paulo não está no objeto de madeira ou de pedra que os pagãos reverenciavam como sendo seu ídolo, mas no conceito de idolatria. E esse conceito é bem mais amplo, porque corporifica o culto de demônios representados por um ídolo. Isso é muito sério, irmãos. E para mostrar a seriedade do que ele está dizendo, vem a pergunta do verso 22. Ou provocaremos zelos
no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? A ordem é clara: vocês não podem participar de coisa assim. Vocês querem brigar com Deus, vocês querem chamar Deus para briga, vocês acham que vocês são mais fortes do que Deus? A pergunta retórica de Paulo, ela é muito óbvia. É claro que não somos, é claro que nós não queremos provocar zelos do Senhor. Então não se associe com isso, então não participem disso. E a pergunta de Paulo lembra exatamente o mandamento, o segundo mandamento. Dê uma olhada lá em Êxodo capítulo 20. Porque depois que Deus fala no primeiro mandamento, verso 3, não terás outros deuses diante de mim, ele continua e dá o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Foi essa a pergunta de Paulo: ou provocaremos zelos no Senhor? E como um Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu tenho enfatizado, Paulo não está tirando argumentos da sua cabeça. Não é simplesmente o que ele pensa, mas é aquilo que ele aprendeu da lei do Senhor. E ele está aplicando os princípios da lei do Senhor à comunidade dos coríntios. E diante disso, a minha pergunta é: como é que você encara cerimônias pagãs? Porque infelizmente, meus irmãos, há muitos crentes que não veem problemas, por exemplo, em participar da missa romana. Como dizia Spurgeon, do culto ao Deus Pão. Tem problema, pastor? É só estou lá, mas eu só sento lá e não acontece nada não. Eu nem participo, não repito nada. Mas você está tomando parte de uma celebração abominável diante de Deus. Ah, mas é a missa de 7º dia de um amigo meu. Vá lá e console os familiares. Se prontifique, pergunte aos familiares daquele que morreu se está precisando de alguma coisa, se está precisando de alguma oferta aí financeira, alguma ajuda financeira para homenagear o que morreu. Você não precisa ir em algo que Deus abomina. Ah, mas é só um batismo de alguém muito perto de mim, da minha família, é um casamento de alguém muito chegado meu. Paulo está dizendo que por trás do culto pagão há adoração a demônios. E você precisa encarar isso com muita seriedade. A liberdade cristã é restrita. Ao mesmo tempo em que não havia problema algum em comer a carne sacrificada que vinha do templo dos ídolos e ia parar no mercado, participar da adoração idólatra era pecado. E você pode pensar um pouco a respeito disso. Por exemplo, não há problema algum em você sair daqui de Vitória e fazer aquela rota lá histórica em Minas Gerais, ir lá para a cidade que eu morei, São João del Rei, e olhar os templos, visitar, arquitetura bonita. Isso é uma coisa. Mas vamos na hora da missa, isso é outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes. Ah, eu posso comer acarajé? Eles falam que o acarajé é sacrificado a demônio. Coma. Mas você não vai num ritual para oferecer acarajé. Eu pastoreei numa cidade, Mogi das Cruzes, onde havia a festa do divino. E na festa do divino eles serviam um prato que era típico dessa época, chamado afogado.
Negócio esquisito lá que o pessoal gostava de comer. E alguns falavam, não via a hora de chegar a época do ano em que ia ter afogado. E uma vez alguém me perguntou assim: pastor, eu posso ir lá na festa para comer afogado? Falei, mas você precisa estar na festa para comer o afogado? Pega uma receita aí no Google e faz em casa um afogado, tem os ingredientes todos. Você tem que ir lá onde está acontecendo a festa, onde está acontecendo os ritos, para comprar o afogado aqui, está ali. Não tem sentido isso aí. Há problema em comer o afogado? Nenhum. Isso é questão de gosto. Você gosta? Coma. Você não gosta? Não coma. Não vai prejudicar, não vai fazer mal para o seu estômago, não vai te contaminar. Participar do ritual, isso é problema. Dentro da liberdade cristã você tem que entender exatamente isso. E há aqueles que dizem assim: não tem problema nenhum participar da cerimônia religiosa de casamento na igreja de Roma. E todo mundo que me pergunta isso, a minha pergunta de volta é: você participaria da cerimônia religiosa num terreiro de candomblé? E os crentes se apavoram com isso aí. Deus me livre, pastor. E qual é a diferença? Qual a diferença? Será que nós estamos entendendo bem como é a igreja de Roma e como os nossos símbolos de fé olham para a igreja de Roma? Há inclusive, irmãos, uma decisão da IPB, que muitos não conhecem, e alguns conhecem e não praticam, que diz que membros da igreja presbiteriana, que participam como padrinhos em cerimônias romanas, são passíveis de disciplina. Creio eu que para ser coerente com o texto bíblico, você deveria entender que a participação, ainda que passiva, assistindo, num momento que é abominável a Deus, precisa ser evitado. Fugir da idolatria. E isso mostra o quão danoso é também o ecumenismo. E aí no final do ano os crentes vão formar e tem o culto ecumênico. E quem vai celebrar? Um sacerdote pagão. Mas os crentes vão, a minha formatura, né? E você precisa ir ao culto para receber o canudo da faculdade? Da onde que surgiu isso? Fugir da idolatria. Não provoque o Senhor a zelos. Volte em Deuteronômio 32. Cântico de Moisés. Veja o verso de número 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos, com aquele que não é povo, com a louca nação os despertarei a ira. Deus prometeu a Israel que quando Israel se misturasse à adoração pagã, Deus iria derramar da sua disciplina sobre aquele povo. O texto de hoje, então, irmãos, traz algo muito sério. Você não pode servir a dois senhores, porque você é um com Cristo e com seu corpo. E para que isso fosse possível, Cristo se fez carne, morreu a sua morte, para inserir você na igreja. Pela graça, mediante a fé nesta obra, você agora é parte do corpo de Cristo e está intimamente ligado a Ele. O que você lembra dominicalmente e participa integralmente diante da mesa do Senhor e participando da mesa do Senhor. Você não pode servir a dois senhores, porque a idolatria ofende o único Senhor. A idolatria é a adoração a demônios, inimigos de Deus. Você não pode se associar a demônios, por isso fuja
da idolatria. Nem sequer cogite participar de ajuntamentos religiosos que não tenha Cristo como mediador. Eu quero terminar citando mais uma vez o puritano Matthew Henry. Ele escreveu acertadamente o seguinte: é bem provável que muitos entre os coríntios, e talvez muitos aqui na nossa congregação, não levassem a sério essas festas pagãs e pensassem que não havia nenhum mal naquilo. Mas o apóstolo lhes ordena que tomem cuidado. A razão pela qual o segundo mandamento é reforçado é: eu sou um Deus zeloso. Deus não pode tolerar um rival em matéria de adoração, nem dar sua glória, nem permitir que ela seja dada a outro. Aqueles que se associam a outros deuses o provocam ao ciúme. E antes disso ser feito, as pessoas deveriam considerar se elas são mais fortes do que ele. É perigoso provocar a ira de Deus, a menos que possamos resistir ao seu poder. Mas quem subsistirá diante do seu furor? Conforme Naum 1:6. Isso devia ser considerado por todos que continuam no amor e no gosto do pecado e ligados a ele, a Cristo, ao pecado, enquanto ainda professam manter-se em comunhão com Cristo. Deixa eu repetir. Isso devia ser considerado por todos que continuam no amor e no gosto do pecado e ligados a ele, enquanto ainda professam manter-se em comunhão com Cristo. Você não pode servir a dois senhores. Ele requer de você exclusividade. Não transija. Leve a sério a advertência do Senhor. Sobretudo agora, em que vamos mais uma vez participar da mesa do Senhor. Momento em que somos lembrados do que Ele fez para que fôssemos um com Cristo e com a sua igreja.